Iremos falar hoje sobre a temática como está minha saúde, né? É importante a gente compreender o que é saúde, o que é doença e fazer uma reflexão de como está. Parar e pensar um pouquinho de será que eu estou me cuidando? Será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que quais são as causas da minha doença e como eu posso tratá-la? Então é isso que nós iremos ver nessa live de hoje. Para nós podermos começar, nós iremos iniciar com a conexão com a espiritualidade. Então, eu peço que nós possamos fechar os nossos olhos e, nesse momento, nos conectarmos com esses irmãos maiores, os mentores da Casa Fraterna Sonho de Bianca, Casinha, nossa família Casinha, nos conectarmos com eles, nos conectarmos uns com os outros, para nos enchermos dessas boas vibrações trazidas do plano espiritual para cada um de nós, para a casa de cada um de nós. Pedimos que eles nos acompanhem neste encontro dessa quinta-feira à noite, que eles possam abrir a nossa mente, a nossa compreensão acerca daquilo que será trazido nessa noite, que eles possam conduzir esse encontro tanto através de mim quanto através de vocês. Nos colocamos nas mãos deles, pedimos a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria. Nos sintonizamos com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, para que tudo aquilo que seja dito nessa noite possa vir enriquecer a nossa compreensão, a nossa percepção acerca da realidade. Que seja o primeiro passo para a nossa saúde, para a nossa libertação, para a cura das nossas doenças, para o encontro com o nosso eu verdadeiro, para o encontro com nosso bem-estar, nosso melhoramento, esse sentimento de gratidão, de conexão com esses irmãos maiores, pedindo a intercessão e a proteção de cada um deles nessa noite de hoje. Iniciamos essa live, este diálogo, com a permissão dessa boa espiritualidade de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria. Que todos possam estar conosco, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, vou abrir aqui o slide para a gente poder compreender o que nós iremos trabalhar nessa noite. Então, como eu falei para vocês, né, hoje nós iremos trabalhar sobre essa temática aí, como está a minha saúde, tá? E aí eu coloquei minha saúde propositalmente, porque aqui nós vamos pensar um pouquinho em nós, né? Nada de ficar querendo como está a saúde do outro, como está a saúde, o fulano está assim por causa disso, o fulano está passando por isso por causa disso. Não, eu vou fazer uma auto-reflexão, vou pensar sobre a minha saúde exatamente. Eu vou fazer uma autoavaliação do que eu estou vivendo e de como eu estou vivendo, certo? Então, assim, para iniciarmos, eu vou começar com a pergunta, o que é a saúde, né? O que é saúde? Aí, possivelmente, nós já temos, assim, inúmeras respostas, né, formadas e definidas na nossa cabeça. Porém, hoje eu faço o convite de nós abandonarmos essas concepções, esses preconceitos que nós já temos sobre o que é saúde e darmos espaço para essa nova compreensão de saúde ou de doença, tratando-se sobre uma ótica espiritualista, espiritual, a gente compreender exatamente o que é. Mas antes da gente ir trabalhar essa questão do que é a saúde, do que é a doença, do que é a saúde, como eu estou perguntando nessa tela, para psicologia ou para medicina tradicional, a saúde é a ausência de sintomas desagradáveis, né? Seja eles no nível físico ou no nível psíquico. Digamos assim, para a medicina tradicional, a saúde é você não ter sintomas desagradáveis, você não ter fatores
que lhe deixem em uma situação desconfortável, fatores físicos, né? Isso para a medicina tradicional. Já para a psicologia tradicional, essa é uma perspectiva também igual, só que aí levando em consideração as questões psíquicas, emocionais. Então, para a psicologia, a saúde ela está na ausência desses fatores emocionais desagradáveis, né? Ou seja, digamos aqui, trazendo para a questão da medicina, a, a ausência de dores, né, a ausência de limitações físicas, isso é saúde. Para a psicologia, a ausência da raiva, do medo, da tristeza, isso é saúde, né? Trazendo assim de uma maneira bem breve. Só que para a nossa visão, a gente precisa fazer uma compreensão um pouco mais além, que a saúde ela não se limita e não pode ser determinada a partir simplesmente dessa ausência de fatores desagradáveis a nível físico, a nível psíquico, né? A saúde ela vai muito mais além que isso. A saúde ela está diretamente relacionada com a forma como eu vejo as coisas, como eu sinto as coisas, como eu vivo as coisas. A saúde está relacionada com o meu propósito de vida, como eu estou aproveitando a minha atual encarnação, né? De que maneira eu estou levando o meu caminhar, né? Meu caminhar quanto ser espiritual encarnado. E aí, a partir dessa concepção de como eu estou levando a minha atual encarnação, é que nós teremos essa ideia formada, né, do que é essa saúde, do que é a saúde, né? Nós precisamos compreender o seguinte: nós temos um compromisso espiritual, nós viemos para a Terra, para esse plano terreno, para esse orbe terrestre, cumprir uma, uma missão conosco mesmo. E nós viemos para cá única e exclusivamente porque nós temos questões no nosso interior espiritual, para serem trabalhadas nas situações anteriores a esta encarnação atual. E aí nós viemos única e exclusivamente para nos libertarmos, né, dessas amarras, dessas inferioridades, né? Se nós numa perspectiva mais abrangente da reencarnação, né, compreendendo a reencarnação como tal, nós sabemos que nós existíamos anterior a essa vida e existiríamos posterior a essa vida. Então, tal como existíamos anterior a essa vida, nós passamos por diversas situações, né? Diversas experiências que fomos acumulando eventos, por vezes positivos, por vezes negativos. E esses negativos que acabaram por se consolidar no nosso ser, nós lá no plano espiritual entendemos que precisamos nos libertar deles. E aí, junto com a espiritualidade, planejamos a atual encarnação e viemos aqui para essa libertação. Então, à medida que eu venho para cá, eu venho em busca dessa libertação, eu venho em busca dessa saúde, desse bem-estar, desse conforto espiritual, desse conforto do meu ser. Né? Então, a saúde, ela passa por esse compromisso da nossa personalidade terrena com a essência. E aí vamos entender um pouquinho o que é essa personalidade terrena e o que é essa essência que eu estou falando para vocês agora. Bom, personalidade terrena é isso que nós achamos que nós somos, né? Eu posso dizer que eu sou Robson, né? Eu posso dizer que eu sou homem, sou Robson, sou professor, sou psicoterapeuta, sou branco, e dá inúmeras características para mim, né? Só que isso é uma visão egóica, é uma visão do meu ego, é como o meu ego me enxerga, né? Isso tem a ver com a minha personalidade única e exclusiva terrena, né? Aquilo que eu julgo ser,
mas que, na realidade, eu sou muito mais que isso. Eu sou uma essência, como consta aí na telinha de vocês. Então, essa essência é quem eu sou verdadeiramente. É essa centelha divina que eu sou, né? Essa parte do todo que eu sou, essa parte de Deus que eu sou, porque eu pertenço a Ele, né? Eu sou eu sou um espírito individual, mas que pertence a um ser maior. Então, essa essência é o meu lado espiritual, é o meu lado verdadeiro, é o meu lado real. É o que eu vou chamar aqui de eu superior, tá? E quando eu falar de personalidade terrena, eu vou chamar de ego. Então, a saúde é eu ter esse compromisso do meu ego, né, dessa personalidade terrena, desses padrões equivocados que eu penso que eu sou e penso ter. Então, esse compromisso deste ser que sou eu também, com esse ser maior e verdadeiro que eu sou, que é o eu superior, que é a minha essência. Então, quando eu passo a ter esse compromisso, né, quando eu passo a ter esse compromisso, essa responsabilidade com a reintegração do meu ego, né, com o meu eu superior, ou seja, a reintegração da minha personalidade terrena, sendo compreendida verdadeiramente como eu sendo a essência, o eu superior, eu passo a estar mais próximo da minha saúde. Eu passo a vivenciar verdadeiramente a saúde. Então, saúde aqui, para a gente ter uma compreensão mais ou menos, ela está diretamente ligada com o desprendimento, né, com a libertação da minha essência, né, quando eu consigo evoluir e maturar o meu ego, que está ligado aos meus traços de personalidades inferiores, né? Então, quando eu busco o melhoramento do meu padrão repetitivo que eu venho trazendo a longas existências, eu vou me melhorando, eu vou me oportunizando a saúde. Então, a saúde ela está ligada com esse compromisso que eu tenho que ter, né, com a minha essência. É um compromisso desse eu que eu me considero hoje com a minha essência verdadeira, com quem eu sou de verdade. E aí, para isso, a gente precisa ter isso muito bem definido, né? A gente precisa começar a compreender que esses rótulos que nós nos damos, né? Um nome, um gênero, uma profissão, uma cor, uma, um local de nascimento, uma origem, né? Então, isso são rótulos, são questões ligadas ao meu eu terreno, né? São aspectos pertencentes a mim, mas que não sou eu verdadeiramente. Eu preciso ter a compreensão de que eu sou verdadeiramente um espírito que vim em busca da evolução, da libertação dos padrões repetitivos que eu venho trazendo a longas encarnações para trás. Então, nós estamos aqui para isso, né? Para nós nos compreendermos como essência e nos libertarmos desses padrões inferiores que nós trazemos a longas encarnações. Tá? Então, assim, pessoal, para eu tentar explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão da saúde, eu vou desmembrar para vocês, nós, como na nossa formação, digamos, meio que espiritual energética, né? Nós somos um ser que pelo menos temos 7 corpos sutis, tá? E aí nós vamos descrever um pouquinho desses corpos para nós podermos entender como se dar o processo de saúde, como se dar o processo de adoecimento e qual o meu papel, né, em relação a esse compromisso que nós falamos anteriormente, né, esse compromisso com a minha essência.
Então, aqui eu tenho principalmente 7 corpos, tá? Temos aqui o mais conhecido, tá? Que é o corpo físico. Corpo físico é esse que nós já temos a compreensão, é o que é visível, né? Esse que é palpável, esse que é tangível. Então, esse é o nosso corpo físico, é o que nós temos mais, conseguimos reconhecê-lo, conseguimos compreender, e por vezes nós dizemos que nós somos ele, né? Nós caímos nesse raciocínio, e eu diria raciocínio errado ou errôneo, de dizer que eu sou este corpo, né? E a gente passa por não dizer que estamos. Mas ok, esse é o primeiro corpo, né? O corpo físico, esse mais tangível. Depois do corpo físico, nós temos aqui o corpo etérico, né? O corpo etérico é esse outro corpo, né, que faz uma ligação do nosso corpo físico com o nosso corpo emocional. Digamos que ele que faz a ligação, ele que traz as informações do corpo emocional para o corpo físico, ele que acaba por moldar o nosso corpo físico. Tá? Então, esse é o nosso corpo etérico. E aqui nós temos o corpo astral, tá? Nosso corpo astral. Nosso corpo astral também conhecido como corpo emocional. Neste corpo emocional, é o corpo onde nós registramos as nossas emoções, né? É o corpo onde nós guardamos as informações das nossas emoções, daquilo que nós sentimos, né? A percepção dos nossos sentimentos. Então, no corpo astral, no nosso corpo emocional, tá? Depois do corpo astral, nós temos aqui um outro que é chamado de corpo mental, tá? Ou mental inferior. Esse corpo, se vocês perceberem, do corpo físico ao corpo emocional, ele tem o formato do nosso corpo. Então, ele vai ali meio que delineando os aspectos do corpo físico. Já o corpo mental inferior, ele já tem uma forma oval, tá? Ele já não possui mais essa formação, esse desenho do corpo físico. Esse corpo mental inferior, ele é responsável pelas informações trazidas até nós, a decodificação, né, das informações. Ele é que faz a partir dele, nós fazemos a criação das nossas crenças, né? Então, nós criamos as nossas crenças. Ele faz a leitura dos padrões cognitivos de outras vidas e traz para a gente, né? A partir desse padrão de crença. Então, esse corpo mental inferior. Do corpo mental inferior ao corpo físico, nós estamos aqui mais ligados, eles diria que seria os corpos mais, digamos, inferiores, digamos assim. Já do corpo mental superior ao corpo átmico, eles são mais superiores. Então, o corpo mental superior, ele é responsável pela formação da nossa existência atual. Então, é ele que traz as informações que eu vou precisar nesse corpo mental superior, que eu guardo as informações da minha existência atual, onde ele vai ali criar as informações, aquilo que eu precisarei para essa encarnação que eu irei vivenciar, tá? O corpo búdico, tá? Ele já é um corpo que guarda as informações de todas as existências. Então, nesse corpo chamado de búdico, ou acástico também, que as pessoas chamam, é onde vai ali ser depositado, vai ser registrado todas as informações da nossa existência para trás. Então, tudo que eu já vivenciei em outras encarnações, em existências pregressas, está registrado nesse corpo búdico, tá? E aqui o último é o corpo átmico, tá? Esse é considerado o nosso espírito, é a essência
superior, é o nosso espírito, é a parte do divino. Então, essa junção de todos esses corpos, do átmico ao físico, somos nós. Então, as pessoas dizem assim, não, eu tenho um corpo físico. Não, nós temos mais que um corpo. Nós temos o corpo físico, temos o corpo etérico, temos o corpo emocional, o mental inferior e superior, temos o corpo búdico e o corpo átmico. Mas para essa concepção que nós iremos precisar hoje, falar um pouquinho hoje, eu vou trabalhar com vocês do corpo mental inferior ao corpo físico. Então, nós iremos falar um pouquinho sobre o corpo mental inferior, o corpo emocional ou o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, para a gente entender como se dá o processo da doença ou da saúde, né, como nós queiramos colocar. Então, assim, pessoal, vamos entender o seguinte. A questão da nossa saúde, ela tem a ver com o fluxo de energia, né? Nós temos um fluxo de energia que, em sua normalidade, deveria correr tranquilamente, né? Como a água de um rio. Então, nós temos uma energia que deve correr normalmente e tranquilamente. Esse é o processo natural, né? E aí, a partir desse fluxo sem interrupção, nós diremos que a pessoa é uma pessoa saudável. Contudo, os casos de pessoas que não têm essa interrupção são raríssimos, né? Nós dificilmente encontraremos uma pessoa completamente saudável. E aí, quando eu falo de saudável, eu não falo, né? Vamos esquecer daquela concepção de saudável quando você não tem nada fisicamente lhe ocasionando uma sensação desagradável, ou psiquicamente também ocasionando uma situação desagradável. Quando eu falo de saúde, eu falo muito mais interno, muito mais para trás. A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, as pessoas com esse fluxo tranquilo de saúde são pouquíssimas, né? São raras, porque geralmente esse fluxo de energia é interrompido. Aí vocês vão me perguntar, mas Robson, interrompido como e por quê? Né? É muito comum, pessoal, trazendo assim uma questão de vidas passadas, nós já vivenciamos várias e várias situações, né? E nessas situações para trás, nós guardamos conosco alguns registros, né? Que está lá no nosso corpo búdico, né? Lembra que eu falei para vocês? Guardamos alguns registros e, por vezes, alguns registros não tão agradáveis, né? Onde nós nutrimos sentimentos e sensações não tão boas, né? E aí trazemos para a vida atual, porque pertence a nós. Vivenciamos com pessoas lá atrás, né? As quais nos confrontamos, né? Não tivemos boa convivência. E aí, a partir das leis, né, das leis divinas, a lei do retorno, a lei do resgate, nós passamos a conviver com essas mesmas pessoas na atual vida para a gente poder se libertar. Só que nem sempre isso é um processo fácil, né? É sabido por todos. E aí o que acontece? Essas lembranças inconscientes de vidas pregressas, de vidas para trás, elas acabam interferindo o nosso processo de, digamos que, de desaguamento, né? A gente acaba meio que sendo impedido de correr, porque nós nutrimos e trazemos informações que nos deixam desconfortáveis, nós trazemos pensamentos que nos deixam desconfortáveis, né, no nosso corpo. E aí essas informações, elas são esses digamos que essas pedras que são colocadas no nosso caminho e impedem o fluxo da nossa energia de correr. Por vezes existem pedras pequenas que a gente consegue ali contornar, mas quando eu falo de reencarnação, nós viemos para cá para remover pedras que há muitas existências estão nos incomodando.
E aí são essas pedras que nos atrapalham, né? São essas pedras que, quando nós chegamos aqui, nós não conseguimos nos libertar delas, tirá-las do meio do caminho, trabalhá-las, né? E aí começa o processo de interrupção do fluxo de energia. Por vezes, esse fluxo de energia também é interrompido por questões obsessivas. Não necessariamente a pessoa, o espírito deva estar encarnado, mas ele desencarnado, ele pode também ali interromper esse processo de fluxo de energia. Mas aí entra a questão, ele vai interromper porque ele tem essa força? Não, porque eu, de alguma forma, estou dando esse poder, estou oportunizando essa brecha para ele entrar e se conectar comigo. Então, essa ideia de obsessor sendo algo ruim, a gente precisa tirar, tá, pessoal? Desfazer essa compreensão. O obsessor, ele, na verdade, eu penso que nós tenhamos que compreender o obsessor como uma grande oportunidade, porque, veja bem, o obsessor, ele se conecta conosco através de um padrão que nós precisamos ajustar. Quando nós vibramos negativamente, eles se acoplam conosco, né? Então, quando eles se acoplam, a gente diz assim, o obsessor tá me causando raiva e tal. Na verdade, não, ele está se conectando numa raiva que você tem. Então, bom, ele me fez perceber a raiva. Então, o obsessor, ele não é de todo ruim. Na verdade, ele ali é um alerta, o que eu chamaria de gatilho. Ele é um gatilho que faz perceber em mim qual sentimento está interrompendo o fluxo de energia do meu ser. Então, que porventura pode estar me adoecendo, tá? E aí, como eu falei, esse fluxo de energia, além dessa questão de vidas passadas, essa questão da obsessão, ele às vezes se dá também por uma, né, como eu falei para vocês, nós, quando chegamos aqui, nós trazemos das vidas passadas aquelas ligações com as pessoas que nós já vivemos em outras vidas. E aí eu preciso conviver, de repente, em alguma das vezes, com aquele que eu não consegui me acertar numa outra existência, o que eu fiz mal, o que me fez mal, enfim. E aí esse processo de adaptação é muito doloroso, é muito complicado, porque aqui nós somos guiados pelo nosso ego, né? O nosso ego, ele quer dizer que nós somos a vítima, quer dizer que nós somos o coitadinho, e etc, etc, etc. E começa a culpar o outro, e o outro é o errado, e o outro me faz isso. E aí eu começo a criar uma ideia egóica das relações vivenciadas, né? Então, esses processos dos relacionamentos interpessoais com os outros, ou intrapessoal conosco mesmo, ou transpessoal com o divino, né? Quando existem esses conflitos, né? Com o outro, né? Conosco ou com Deus, quando nós não conseguimos aceitar algo que Deus nos coloca, quando nós achamos que o outro é o errado, quando nós achamos que Deus está sendo injusto conosco, quando nós nos achamos o culpado, a vítima, aquilo que o ego nos coloca, nós criamos ali mais interrupções para o nosso processo de energia. Exatamente esse processo de energia é que vai me gerar a doença. Porque, veja bem, vamos trazer aqui, se nessa imagem que vocês estão vendo aí desse rio, né, desse desenho aí, se eu coloco várias pedras na frente, lá onde ele cairia, o que vai acontecer? Vai criar uma barreira, né? E aí o volume de água vai aumentar, porque o processo ele não está acontecendo como deveria, que é esse de correr naturalmente. Então, vai aumentar até chegar uma hora em que ele vai transbordar, né, e vai causar uma enchente. Vamos trazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, você está numa cidade, né, e aí você tem um fluxo de carros, e aí, de repente, um carro para na frente
e começa a congestionar o trânsito. Então, tudo por causa daquele carrinho parado lá na frente, aquele trânsito lá para trás ficou todo congestionado, virou um caos. Então, a falta do fluxo, né, gerou uma grande, uma situação catastrófica, uma situação desconfortável. Então, é justamente quando o meu fluxo energético não está correndo naturalmente, eu vou estar ali gerando uma doença para mim. E aí, se vocês perceberam, a gente já falou um pouquinho aqui de como é que eu faço a interrupção desse fluxo, né? Às vezes, quando eu gero um pensamento negativo, quando eu gero uma compreensão errada sobre alguma coisa, né? A gente vai ver isso aqui mais corretamente nesse próximo slide aqui, que é o processo de adoecimento. Então, eis a pergunta, como é que acontece o adoecimento? Né? Como é que acontece? Como é que eu fico doente? Por que eu fico doente? E aí nós vamos entender um pouquinho mais, né? A partir daquilo que nós entendemos agora há pouco sobre os corpos sutis, né? E sobre essa realidade que nós trazemos conosco e como nós nutrimos os nossos sentimentos. Aí eu peço para nós lembrarmos o seguinte: para a medicina tradicional e para a psicologia tradicional, lembra o que é saúde? Saúde é a ausência de fatos desagradáveis, né? De sintomas desagradáveis. E isso é a saúde. Então, quando eu não tenho uma dor, quando eu não tenho uma indisposição, ou quando eu não tenho um sentimento ruim, eu estou saudável. Só que a saúde, verdadeiramente, ela está muito mais lá atrás, porque esse processo de dor, esse processo de indisposição ou um sentimento ruim, né, seja uma tristeza, uma raiva, ele é digamos que ele não é a causa, mas ele é uma consequência, ou seja, ele é o efeito daquilo que está ocasionando verdadeiramente a doença. Então, a doença, ela é ocasionada lá atrás, e quando isso se cristaliza no corpo físico, aí aparece, né, uma dor, aparece uma exposição, aparece um sentimento que eu não gostaria de ter, uma raiva, uma tristeza, sei lá, a gente pode falar dos vários sentimentos, enfim. Então, vamos ver como é que esse processo ele se dá, né? Esse processo de adoecimento. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um corpo mental, né? Corpo mental que é esse corpo em formato de ovo, né? Oval. Então, esse corpo mental, ele é o responsável, como eu falei para vocês, da codificação das situações. Então, é esse corpo mental que ele vai fazer a leitura das situações que acontecem ao meu redor. É ele que vai captar do externo e trazer para o meu interno. É ele que vai analisar, né, tudo que acontece à minha volta e trazer para mim essas informações. É ele que vai codificar, é ele que vai estruturar esse corpo mental. Ele vai estruturar aquilo que acontece à minha volta e vai trazer para mim. Ou seja, ele vai trazer do externo para o interno. Então, quando esse corpo mental ele está conduzido pelo nosso ego, né? Conduzido pelo nosso eu material, né? Lembra que eu falei lá para vocês sobre a nossa personalidade terrena? Então, quando o nosso ego, o nosso corpo mental, perdão, nosso corpo mental está conduzido pelo nosso ego, ele vai começar a fazer essa decodificação das informações de maneira egóica, de maneira egoísta, de maneira egocêntrica. Então, ele vai observar as situações e vai trazer da forma como ele acredita. Então, digamos assim, acontece uma situação X dentro de casa, né? De repente, você está lá e o seu esposo
falou alguma coisa para você que você não gostou, né? Ou então você fez alguma coisa, o seu esposo reagiu de alguma forma, ou a esposa, e aí você se sentiu ferido, né? Você despertou ali em você uma tristeza. E aí você vai pegar essa informação e vai dizer assim, através do ego. O corpo mental vai, se ele estiver fazendo essa leitura através do ego, ele vai dizer assim, tá vendo como fulano te trata? Tá vendo como fulano, o que o fulano faz para ti? Aí ele vai trazendo e enraizando essas informações no teu corpo mental, né? Porque o ego está fazendo a leitura. Aí ele vai dizer, olha, porque fulano está te fazendo te sentir dessa forma. Fulano é culpado por estar te sentindo assim. Porque se não fosse fulano, tu não estaria te sentindo assim. Então, uma leitura completamente egoísta, né? Uma leitura completamente voltada para si, né? Uma leitura que foge dos padrões reais de quem somos nós. E aí nós trazemos essas informações, né, de maneira desconstruída e construída erradamente. Né? E aí a gente traz essas informações e aí já começou o processo de adoecimento. À medida em que aconteceu algo ao meu redor, né, e eu fiz essa leitura equivocada daquilo que aconteceu, onde eu me senti vítima e achei que o outro era o culpado pela situação. Esse começou o processo de adoecimento. Então, aí você já está adoecendo. Aí, depois que você traz essas informações para o seu corpo mental, ele vai começar a processar no corpo emocional. Lembra que o corpo emocional é aquele que faz a leitura das emoções. Então, aí você trouxe a informação de que o fulano fez algo para você, né? Você começou a enraizar aquilo. Você trouxe aquele padrão de crença errado, né? Você trouxe para você desta forma, de maneira errada. E aí você vai começar a estimular no seu corpo emocional, seu corpo astral, né, os sentimentos. E como você trouxe errado, os sentimentos que vão surgir serão os perfeitos? Claro que não. Né? Não vai dar para surgir amor, felicidade, amorosidade e alegria e bem-estar, porque você já começou a fazer a leitura errada. Né? Então, você vai começar a sentir raiva, você vai começar a sentir tristeza, você vai começar a sentir-se para baixo, você vai começar a se sentir diminuído, se sentir inferior. Por quê? Porque você já está adoecendo agora o seu corpo emocional, né? A partir lá do processo de leitura do corpo mental. O seu corpo emocional está respondendo a essas informações que foram trazidas. E aí o seu corpo emocional começa a adoecer. Você começa a se sentir triste, começa a se sentir com raiva, começa a se sentir magoado, começa a se sentir para baixo, e aí o seu corpo emocional adoeceu. Não bastando, você fica nutrindo essas informações, porque sempre que acontece a situação, você sempre faz a leitura da mesma forma. Você sempre lê os acontecimentos a partir do ego. Sempre que alguém lhe faz alguma coisa, ou seja, no campo familiar, seja dentro do campo profissional, lá no seu trabalho, ou lá na escola do filho, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o vizinho, ou na rua, sempre que alguém lhe faz, você faz a leitura errada, porque fulano está me fazendo sentir dessa forma, fulano está me maltratando, fulano me fez sentir raiva, e aí você já está adoecendo, é sempre a mesma coisa, e o seu corpo emocional vai se carregando desses sentimentos, raiva, tristeza, mágoa, desânimo, e vai se enchendo. Quando não, ele começa a passar essas informações para o seu corpo etérico, né? Lembra que eu falei que o corpo etérico é aquele que vai levar as informações para quem? Para o corpo físico, né? E aí você já adoeceu o corpo emocional, o corpo mental, já adoeceu o corpo emocional, passou as informações da leitura errada do corpo mental para o corpo etérico. E aí o corpo etérico já joga essas informações para o corpo físico. E aí você começa a sentir uma dor aqui, uma dor acolá,
uma disposição, começa a sentir um cansaço, começa a sentir uma angústia, vai sentindo vários sintomas no corpo físico, várias situações no corpo físico. E aí, você está doente fisicamente, né? Mas percebe só, pessoal, que a doença iniciou lá atrás, né? A doença iniciou lá quando você fez a leitura errada daquilo que lhe acontecia, porque a partir dela você começou a nutrir sentimentos ruins, sentimentos inferiores. E esses sentimentos o corpo emocional não vai segurar isso sozinho. Ele vai se aliviar, vai jogar isso para o corpo etérico, que vai automaticamente passar para o corpo físico. E o corpo físico vai se sentir doente. Aí você diz, agora eu estou doente. Agora eu estou doente porque eu estou sentindo. Mas o fato de você não estar sentindo nada no corpo físico, isso não quer dizer que você está saudável. Porque a doença, ela não é física somente. Lembra que a doença física, ela é uma consequência, ela é um efeito, né? Mas o que está causando a minha doença está lá atrás. Está lá quando eu faço a leitura errada daquilo que me aconteceu. Né? Está lá quando há uma situação ruim, uma situação contrária acontece comigo e eu não consigo extrair o aprendizado daquela situação. Quando eu me senti a vítima, quando eu me senti que o outro é o culpado, ou às vezes o próprio ego nos culpa, ele nos faz sentir culpado também. E aí eu já joguei as informações para o corpo emocional, estimulando os sentimentos inferiores que eu já trazia comigo de outras existências, né? Eu já trazia comigo e que já estava lá no meu corpo búdico, né? Das existências para trás já estava tudo gravado. E aí meu corpo emocional já começa, só que aí ele não vai suportar só, jogou para o corpo físico. Aí você, quando sente no físico, acha. Então, o fato acha que está doente, né? Então, o fato de você não estar com sintomas desagradáveis, isso não quer dizer que você está saudável. Isso quer dizer que o seu corpo físico não está doente, o seu corpo físico. Mas é uma questão de tempo para você sentir algo no corpo físico, que o processo é esse. O processo ele vai terminar no corpo físico. Né? Então, a gente não precisa ficar esperando a doença se instalar no corpo físico. A gente já tem que ficar atento lá atrás sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida, como eu estou fazendo a avaliação, como o meu corpo emocional está fazendo o processamento das informações que acontecem na minha vida. Então, o fato de eu não estar sentindo nada no corpo físico, isso não, nem de longe quer dizer que eu estou saudável. Talvez para a medicina tradicional, para psicologia tradicional, sim, mas para uma visão mais espiritual, né, o fato de você estar com ausência de sintomas desagradáveis no corpo físico, ou sintomas desagradáveis psíquicos, isso não diz que você está saudável. Então, se você aí pensava ou se julga saudável, a gente precisa fazer uma busca lá atrás para saber se realmente eu estou saudável, se realmente eu tenho saúde, né? E aí lembra que eu falei para vocês, não é aqui, eu não preciso estar querendo dizer que fulano está doente por causa disso. Não, a gente vai fazer uma autoavaliação, é sobre nós, tá? Então, será que você será que eu estou saudável? Será que eu tenho saúde? Será que eu estou realmente saudável? Ou será que é uma questão de tempo para o meu corpo físico sentir algo, né? Eu preciso começar a avaliar isso. Será que eu vou precisar esperar chegar uma causa, um efeito no meu corpo físico, por exemplo, agora sim estou doente, aí correr para o médico e tomar remédio? Não preciso. Aí eu quero dizer para vocês que a medicina tradicional, a psicologia tradicional, elas são fundamentais, elas são importantíssimas,
para quando a doença já está no corpo físico, porque ela vai funcionar de forma paliativa, né? Ela vai ali cuidar daquilo que já está no corpo físico. Então, para o corpo físico, a medicina física, a medicina que cuida do físico. Mas a gente tem que ter isso muito bem definido na nossa cabeça. Aqui, ó, eu trouxe uma ideia de como nós reagimos a esse processo de doença, né? O que nós fazemos? Vejam aqui na tela, pessoal, que tem uma graminha bonitinha, toda crescida normalmente, mas nessa grama nós temos um capim, um mato que cresceu aí, né? Digamos que esse mato seja a nossa doença no corpo físico, tá? Entendamos que esse mato seja a nossa doença no corpo físico. Aí, o que acontece? Quando eu vejo que tem uma doença no corpo físico, eu vou lá, corro para o médico e tomo os medicamentos, certo? Aí, como eu falei para vocês agora há pouco, a medicina tradicional vai ajudar? Perfeitamente. A medicina tradicional, a psicologia tradicional, elas são medicinas, são ajudas para urgência, para emergência. Ela vai ali tratar das questões do corpo físico, porque elas são para isso, né? Aí a gente vai lá e aí tirou a questão do nosso corpo físico. Tomou um monte de medicamento e está tomando medicamento para isso, para aquilo, se tratou, pronto. Saiu a doença, estou curado. Será? Aí eu chamo a atenção para vocês, olha o que ficou aqui embaixo, as raízes. Essas raízes, elas estão diretamente ligadas ao nosso corpo emocional, ao nosso corpo mental, porque é a forma com que nós enxergamos as coisas, é a forma com que nós sentimos as coisas. A raiz é principalmente o nosso corpo mental, é a forma com que eu faço o processo daquilo que acontece comigo. Ou seja, eu tomei o medicamento, tratei do corpo físico, mas eu continuo agindo da mesma forma. Eu continuo culpando o outro, eu continuo me sentindo vítima, eu continuo me sentindo culpado, eu continuo fazendo a leitura dos acontecimentos da mesma forma. Então, nada mudou. Mas eu estou curado, porque eu não sinto mais a dor. É uma questão de tempo para a dor voltar, porque a raiz está ali. Então, lembra do processo? Se você não mexe na raiz, o mato vai crescer de novo. E aí, cresceu, apareceu de novo. Mas por que cresceu se eu já tomei medicamento? Né? Essa é uma pergunta que nós fazemos para muitas pessoas fazem. Mas por que a pessoa se tratou e voltou a adoecer? Por que a pessoa fez toda uma cirurgia e voltou a adoecer? Por que a pessoa se entupiu de medicamentos, de química e voltou a adoecer? Porque simplesmente ela cuidou somente do corpo físico. A medicina tradicional e a psicologia tradicional fizeram o papel deles. Cuidou dos sintomas, cuidou da consequência, daquilo que apareceu. Mas a medicina tradicional e a psicologia, elas não vão lá atrás, compreendendo as questões espirituais, aquilo que nós já vivenciamos em vidas para trás, né? Não vão ali mudar o processo de nós vermos a situação e não nos sentirmos vítima, né? De nós não nos sentirmos o coitadinho da história, o prejudicado, o sofrido e etc. Né? Ele não vai. Foi só ali. E aí cresceu de novo. Por quê? Porque não mexeu na raiz, porque eu continuei pensando da mesma forma que eu pensava antes. Né? Eu me senti que estava curado, porque não tinha mais o problema físico, mas eu continuava doente, porque a doença estava aqui. A doença estava lá no meu corpo mental. Né? A doença não era essa daqui. Isso daqui, o que surge, é só um efeito. A causa é a verdadeira doença. A causa, ela é o que é a doença verdadeira. E a causa está em nós. A causa está lá no corpo mental. A causa está na forma com que nós não processamos as informações adequadamente. A causa é quando nós não conseguimos fazer essa avaliação, ou não queremos, por uma questão egoísta mesmo, não queremos fazer e queremos culpar o outro. Então, você continua doente. O
O fato de você não ter mais os efeitos, isso não faz de você uma pessoa saudável, porque mais cedo ou mais tarde a situação, a doença física vai reaparecer. Então, nós precisamos ir lá atrás, ir no nosso corpo mental e começar a fazer a mudança de raciocínio, entender as situações de forma diferente, né? E aí eu estou o quê? Fazendo, tirando isso aqui. Se eu tiro a raiz, não cresce mais mato, né? Vocês bem veem isso aí na questão de jardim mesmo. Então, se você tira o matozinho lá, mas você deixa a raiz, vai crescer de novo. O capim, o mato vai crescer de novo, vai matar a sua grama. Então, a recomendação de quem trabalha com jardinagem é que se você tem um mato, você tire ele com a raiz toda, que é para não crescer mais, né? Por vezes a gente só tira o que está em cima, faz só a podagem, né? E aí acha que está tudo bonitinho, que está tudo saudável, já toma medicamento e já está resolvido. É uma questão de tempo para tudo voltar. Então, nós precisamos sim, se a doença já está no corpo físico, vamos atrás da medicina correspondente ao corpo físico. Mas não nos esqueçamos de trabalhar aquilo que está gerando a nossa doença, né? Não nos esqueçamos de trabalhar o nosso corpo mental, passar com que o nosso corpo mental enxergue as situações através do nosso eu superior. Lembra que eu falei para você de eu superior lá no início? Sobre o nosso eu superior, aquele nosso ser verdadeiro, o nosso eu divino, a nossa centelha divina, que vai enxergar tudo a partir de uma ótica de que eu estou vivenciando determinada situação e essa situação, por mais desagradável que seja, eu posso crescer com ela. O que essa situação quer me ensinar? Como eu posso aprender com essa situação? À medida que você faz isso, você está tirando a raiz do problema. Aí você evita de adoecer o seu corpo emocional e automaticamente de adoecer seu corpo físico. É uma questão de processo, tá? E aí vocês me perguntam o que eu devo fazer, né? O que eu preciso fazer para então conseguir essa cura verdadeira, né? Qual a dica que tem que ser feita? O que eu tenho que fazer? Né? Então, gente, eu preciso ouvir o meu eu superior, como eu falei para vocês. Né? Ouvir o meu eu superior é ouvir essa parte minha mais ligada com a espiritualidade. Então, eu preciso começar a me espiritualizar, começar a me entender como ser espiritual, né? Ouvir esse lado meu que é mais sensato, que é mais coerente, e começar a não ouvir mais o nosso ego, que é completamente materialista, que é completamente ligado aos desejos da terra, do plano terreno, ligado às riquezas do plano terreno, ligado a essa compreensão de que eu sou só isso e de que nada mais existe. Não, eu tenho que começar a trabalhar e ouvir o meu eu superior, porque o meu eu superior é aquela parte minha que está completamente ligada e empenhada com o meu crescimento, com a minha evolução espiritual. O meu eu superior é aquela parte minha que sabe que eu vim para cá, não foi para passar uma temporada, não foi para dizer, papai, eu vou ali para a Terra e vou curtir minhas férias lá. Não, o eu superior sabe que nós viemos para cá para nos aperfeiçoar, para nos libertar dos nossos padrões negativos, nossos padrões inferiores. Essa compreensão de que eu vim para cá passar um tempo e eu sou isso aqui e vou curtir, isso é uma visão do ego, é uma visão que vai fazer com que você adoeça. O eu superior, ele enxerga tudo de cima, ou seja, ele enxerga o todo, né? Imaginemos que o eu superior, ele está aqui, ele enxerga de cima para baixo, então ele enxerga o todo, ele enxerga que está à frente, ele enxerga que está após a situação complicada, né? A situação ruim. O eu superior consegue aproveitar essa situação para crescer. Quer dizer, essa situação está aqui para que eu possa crescer com ela, está aqui para
me estimular a algo que está em mim, que não está legal, e assim eu possa crescer. O meu superior vai fazer essa leitura. O ego não. Vai olhar para a situação e primeiro que o ego vai enxergar só a situação de frente, ou seja, aquela visão muito limitada. E vai dizer assim, olha, essa situação quer me atrapalhar. Essa situação, essa pessoa quer me fazer mal. Essa pessoa está me fazendo sentir. Isso é uma leitura do ego. E aí vai começar a descer. Então, eu preciso começar a dar esse espaço para o meu eu superior fazer a leitura da minha vida. Ouvir o meu eu superior. E à medida que eu ouço o meu eu superior, eu começo a aprender a amar. Amar incondicionalmente, né? A viver o amor ensinado por Cristo. A viver o meu compromisso. Lembra que nós falamos lá no início? Viver o compromisso com a minha essência, né? Então, fazer com que a minha personalidade terrena tenha esse compromisso, né? Aprender a perdoar, nutrir esse sentimento do perdão, porque já foi falado por muitos palestrantes aqui, que o perdão é um processo que muito mais libertador para a gente do que para o outro. Então, você se liberta, você se descarrega de um peso que está fazendo você sofrer. Então, não se culpar, né? Você precisa não se culpar. Se uma situação acontece de uma maneira que você não gostaria, se liberte desse sentimento de culpa. Traga para você a responsabilidade, sim, mas não a culpa. A culpa nem é do outro e a culpa nem é sua. Você talvez seja apenas o responsável, mas não o culpado. Então, às vezes, a gente se sente culpado e isso faz a gente adoecer mentalmente. É porque eu me sinto culpado, porque eu estou passando por isso, então porque eu mereço, porque Deus me castigou. Não, isso a gente precisa tirar da nossa cabeça. Eu não posso ficar nutrindo esse sentimento de culpa e de que é bem feito para mim. Não. Eu estou responsável pelas atitudes e as ações que acontecem comigo, né? São para o meu aprendizado. E esse aprender com os desafios, aprender com as situações diversas e adversas, né, situações contrárias, isso é uma outra dica que nós precisamos ter para nós começarmos a trabalhar a nossa saúde verdadeira, né? Eu começo a enxergar as situações sempre com o olhar de que eu posso aprender com isso, sempre com o olhar de que isso quer me ensinar alguma coisa, sempre esquecendo o outro que está na situação. O outro não tem culpa, eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade de aprender com isso. E aí você vai começar a passar pelas situações sem sofrimento, né? A gente precisa passar pelas situações difíceis sem o peso do sofrimento, mas com o peso, eu diria nem o peso, né? Com o alívio do aprendizado. Né? Então, com o alívio do aprendizado, nós passar pelas situações, mesmo que difíceis, para aprender, porque eu tenho que lembrar que eu vim para cá para crescer, não foi para passar férias, não foi para brincar. Eu vim para cá porque eu tenho situações em meu eu que precisam ser resolvidas, né? Então, eu vim para cá para trabalhar as minhas inferioridades. E aí é uma outra dica, eu preciso querer trabalhar essas inferioridades, porque à medida que as situações conflitantes acontecem, elas vão despertar em mim algo em mim que não está legal. E aí, antes de eu fazer esse processo de culpa e de martírio, eu digo assim, opa, eu vou trabalhar esses erros, eu vou me libertar, porque quando eu chegar lá no plano espiritual, eu vou estar livre disso, já não tenho mais nada a ver, isso não me pertence mais, essa inferioridade não me pertence mais. Mas às vezes a gente se escraviza, né? A gente se escraviza se colocando o sofredor da história, aquele que vai sempre sempre a vítima, né? Então a gente não tem que tirar esse raciocínio. Isso adoece, isso é o primeiro passo do adoecimento verdadeiro, tá? Então aprender com os gatilhos, né? O que são os gatilhos? São essas situações contrárias que elas não vêm para me prejudicar. Por mais difíceis que elas pareçam, eu tenho que olhar para elas e entender, eu posso aprender com vocês. Se é uma pessoa que coloca na minha vida e essa pessoa aparentemente é uma pessoa muito difícil, antes que eu faça a leitura do ego e dizer que ela é uma pessoa difícil, que ela está me fazendo sofrer,
eu tenho que dizer que bom que essa pessoa está na minha vida, porque é através dela que eu vou perceber o que em mim precisa ser trabalhado e eu vou poder crescer, porque eu vim para crescer, eu vim para evoluir, eu vim para me libertar. E como eu vou evoluir se eu não percebo o que eu preciso fazer para evoluir? Então, que bom que existem esses gatilhos, essas pessoas e essas situações na nossa caminhada evolutiva, que são elas que vão despertar nós para o chamamento da evolução. Né? A gente tem que agradecer, né? Então, agradecer essas situações é uma outra forma de o que eu posso fazer. Agradeça. Tudo que há, agradeça. Foque no positivo. Esqueça o negativo. Se a situação está muito pesada, entenda e agradeça ela como algo que é possível de mudança. Você pode crescer com ela. Às vezes a pessoa diz assim, só tenho feijão e arroz para comer hoje. Nossa, mas você tem feijão e arroz. Por que você não agradece? Vou ter que trabalhar mais hoje de novo. É um saco aquele emprego. Você tem um emprego. Então, a gente às vezes só olha para o lado negativo. Aí outras pessoas trazendo aqui um pouco para essa questão da pandemia. Nossa, mais um dia de quarentena. Agradeça, é mais um dia que você está aqui, é mais um dia que você está vivo. Então, se liberta desses pensamentos contrários, porque você percebe que são eles que vão te adoecendo, são ele o primeiro passo do teu adoecimento, porque você começa a achar ingratidão em tudo que acontece, você começa a culpar, a rejeitar, a se sentir vítima, a criar o negativo, você começa a estimular as emoções negativas dentro de você. Aí se sente depressivo, sente angustiado, sente irritado, né, enfesado. E aí isso vai jogar para o seu corpo físico, né? A própria medicina tradicional, ela já trabalha nessa perspectiva também, né? Na questão do psicossomatismo, que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas com aquilo que nós vivenciamos no nosso corpo físico. Então, quando eu começo a agir com determinado tipo de pensamento, eu vou desencadear um problema físico. A psicologia tradicional já pensa dessa forma também, a medicina tradicional já pensa dessa forma, a partir da leitura do psicossomatismo, que é essa questão das emoções influenciando diretamente a nossa saúde física, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? A gente precisa perceber tudo isso. Eu lembro que a gente precisa ali, nessa questão do psicossomatismo, ver que cada sintoma, né, cada causa, na verdade, atrai um sintoma. E aí tem uma emoção tal que vai começar a desregular um determinado sistema físico. Né? Você, de repente, ele tem um medo exagerado, porque o seu corpo mental fez essa leitura, um medo exagerado, um medo de tudo. Aí, daqui a pouco, você sente problemas nos seus rins, né? Porque esse medo, ele está diretamente ligado, essa emoção está diretamente ligado a esses órgãos, né? Uma tristeza, um abandono, isso vai começar ali a desencadear também problemas ali, de repente, nos seus pulmões, né? A raiva no seu fígado, uma falta de amor, de empatia ali no seu coração. Então, ver como essas questões das emoções, a própria medicina já começa a estudar a questão ali da gastrite, né? O que está causando a gastrite? É estresse. Estresse é uma emoção. Estresse é um padrão mental que você está vivenciando. Então, olha eles explicando daí que problemas gástricos está relacionado diretamente ao estresse vivenciado por você, né?
Eu lembro que o Exivandro, numa outra palestra, acho que foi quinta-feira passada, foi terça, não me recordo exatamente, que ele falava da questão das pessoas que têm tendência a carregar o mundo nas costas, né? A questão de querer essas cargas excessivas para si, e aí a pessoa sente aquele problema na coluna, problema nas costas. Por quê? Então, está diretamente ligado, né? Eu preciso ficar atento aonde é que está a minha doença, para de repente ver o que está causando essa doença, qual é a emoção, né? E sendo qual é a emoção, qual a forma de pensamento que está fazendo eu sentir essa emoção, né? De repente, se é os meus braços, entender os braços ali, o braço serve para quê, né? Esses alavancos para a defesa, né, dos direitos. Então, será que eu não estou ali me contraindo muito? Será que eu não estou muito parado? Ou será que eu não estou demais, né, me colocando muito sem respeitar o outro? A questão das pernas é para levar a gente para onde queremos ir. Então, se eu estou com problema da perna, será que eu não estou muito limitado, não estou muito acomodado? A gente precisa fazer essas avaliações, né? A questão das articulações, né? Se eu estou com uma dor aqui, uma dor acolá, uma dor não sei aonde, eu preciso ver se de repente eu não sou uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito endurecida, né? Eu preciso fazer essa avaliação. Então, entender que esses processos de doenças físicas, eles são resultados de algo que se gerou lá atrás, né? É importante cuidar do físico, mas é importante eu verificar o que está me causando essas dores, o que está me causando esses mal-estar físico ou psíquico, né? Eu tenho que buscar, de repente, um profissional que possa me fazer compreender, se eu não consigo enxergar sozinho, se eu não consigo fazer essa autoavaliação sozinho, eu preciso buscar um profissional que esteja ligado com essa área e vai me fazer essa compreensão do que comportamento, que padrão mental está adoecendo meu campo emocional, meu corpo emocional, e que porventura está adoecendo meu corpo físico através de uma doença, né? Eu preciso estar muito atento nisso aí, tá? Então, gente, é basicamente isso. Aí eu tenho aqui uma frase terapêutica para vocês. Os remédios que buscamos fora sempre esteve dentro. A cura está com você. Então, às vezes a gente busca tanta coisa fora, aí adoeceu, aí eu vou atrás de um medicamento, tomar uma coisa, tomar outra, tomar outra, tomar outra. Vai resolver fisicamente. Só que a cura, o remédio que eu estou buscando, ele está interno. Ele está dentro de mim. Está numa mudança que eu ainda não fiz. Está numa leitura errada que eu insisto em fazer das coisas que acontecem, né? Então, eu preciso perceber se eu não estou com esses padrões errados, se eu não estou vivenciando algo de maneira errada, né? Porque esse remédio está dentro, a cura está conosco, a cura está com você, né? Nós precisamos entender que nós somos a doença, porque nós trazemos essas informações a partir daquilo que nós compreendemos. Então, nós somos a doença, mas também nós somos a cura. Então, nós somos a cura para os nossos males. Então, nós precisamos mudar os nossos raciocínios, mudar essa compreensão das coisas que acontecem na nossa vida. Porque, assim, a cura dos corpos, se eu curar o meu corpo, eu tenho que me entender assim, eu sou um corpo espiritual, eu sou um ser espiritual, né? Então, e eu vim para cá para me curar verdadeiramente. Então, se eu me coloco para curar somente o corpo físico, quando eu desencarnar, o corpo físico vai ficar para trás. Vai se decompor, vai ficar para trás. Eu não vou mais utilizá-lo. Só que aqueles padrões lá atrás, do meu corpo mental e do meu corpo emocional, continuarão comigo, porque eles pertencem ao meu espírito, pertencem ao meu verdadeiro. E aí eu passei tanto tempo cuidando da cura física, que eu achava que era a única doença, e que era a doença, e aí eu não liguei para o que realmente causava a doença. E aí eu continuei doente, ou seja, eu fui para o plano espiritual, voltei doente,
porque eu nunca me atentei, nunca quis parar para pensar que a doença estava nas minhas emoções, que a doença estava no meu mental, e esse corpo mental, esse corpo emocional segue com a gente, o corpo físico fica, né? Então, a cura para os corpos que permanecerão após o desencarne, eu tenho que buscar essa cura, a cura para esses corpos que são eu verdadeiramente, que irão comigo quando eu desencarnar, né? Cuidar do meu corpo físico, né? A gente precisa, sim, cuidar do automóvel, né? Do corpo físico, mas nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer do motorista, esquecer do condutor que somos nós, né? Então, eu preciso cuidar das doenças quando elas já estão materializadas, cristalizadas no corpo físico, mas eu não posso esquecer de cuidar da raiz dessas doenças, porque são esses corpos mentais e emocionais que irão comigo para sempre. Eu sou o motorista, né? Então eu tenho que cuidar de mim. Eu sou o espírito. Eu preciso ter isso muito definido na minha mente, na minha compreensão. A gente vai, tem alguns comentários aqui, vamos fazer os comentários, e eu tenho umas perguntas para fazer para vocês também, antes de eu ir. Mas essas perguntas não é para vocês me responderem, é para vocês se responderem, tá? São perguntas que vocês irão começar a fazer esse processo de autoavaliação, de saber como está a minha saúde. Né? Será que eu estou doente? Né? Ainda que eu não tenha nada fisicamente, mas será que eu estou doente? Eu preciso fazer essa autoavaliação. E a gente vai já fazer para essas perguntas. Então, antes disso, a gente vai só ver os comentários aqui para ver o que as pessoas, vocês me disseram aqui, como vocês colaboraram comigo. Então, só para recapitular aqui, nós temos a participação hoje da Isabel. Boa noite, Isabel, a Iris, Cristina, Gislene, a Célia Modesto, o Exivandro, a Rosângela, a Cleusa Ferreira, a Francielen Souza, a Leide Pina. Leide, boa noite, Leide. A Gláucia também, Gláucia. Seja bem-vinda. Aí o Exivandro coloca aqui não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Vamos lá. É possível consumir ou receber de outros algo que ajude a tratar a raiz dos problemas no corpo mental e no corpo emocional, o que geram a doença? Deixa eu tentar entender a pergunta do Exivandro. É possível consumir ou receber de outros algo que ajude a tratar a raiz dos problemas no corpo mental e no corpo emocional que gera as doenças? Então, Exivandro, assim como a gente recebe do outro essa carga negativa que a gente julga que é o outro, a gente pode igualmente perceber aquilo de positivo que tem no outro. E eu me nutri, sim, com isso, perceber os pontos positivos que o outro tem, aquilo que o outro faz, para que eu possa ir, de alguma forma, me motivando, fazendo com que o meu ego perceba que ele precisa de tratamento. E aí a gente entra um pouquinho na questão do evoluir através do amor, né? Através daquilo que o outro pode me proporcionar para eu ir trabalhando aquilo que em mim está no meu corpo mental. Então, o outro, sim, de alguma forma, pode me auxiliar, pode me ajudar. O comportamento do outro positivo pode. Mas eu tenho que entender que o personagem principal dessa cura sou eu, porque é uma autocura, né? Eu não posso deixar e esquecer disso. A Rosângela também coloca uma pergunta aqui, uma colocação, deixa eu ver. A forma de agradecer, até pelos dias ruins em nosso dia a dia, é um remédio para o espírito. Perfeitamente, Rosângela, é isso mesmo. Pois mesmo os dias difíceis são uma lição para o novo aprendizado e é a essência da reforma íntima. É isso mesmo que nós havíamos falado e você sintetizou perfeitamente. Então, eu preciso agradecer por tudo que acontece na minha vida, porque quando eu não agradeço, Rosângela, eu caio numa ideia de negacionismo, né? Então, eu quero negar, eu quero fingir que eu não estou vendo, eu quero me sentir a vítima, eu quero me colocar lá embaixo, e aí eu vou descer. Então, quando eu passo a ver e agradecer, eu passo a buscar o meu melhoramento passo a passo, um processo, né?
Então, eu nem posso fingir que não está acontecendo, cair nessa ideia de negacionismo, e nem me obrigar a dizer assim, não, eu tenho que trazer isso para a minha vida porque eu tenho que aprender, é agora ou nunca. Não, é um processo, é o equilíbrio, nem a obrigação e nem o negacionismo, é o equilíbrio ali no meio. A partir daí eu vou começar a trazer a minha cura, porque eu vou, de uma maneira natural e gradual, compreender tudo que eu preciso compreender, vivenciar tudo que eu preciso vivenciar e agradecer, porque os dias difíceis, eles são ensinamentos também, como você bem colocou. Vamos ver aqui quem mais falou aqui pra gente. A Elineide, temáticas maravilhosas. Assistindo, Elineide, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco, seja sempre bem-vinda, tá bom? Que bom que você gostou da temática. A Rosângela diz assim também, sempre digo a mim e aos próximos que todos os dias são uma nova lição nesta escola chamada vida, exatamente. Todos os dias nós temos muitos aprendizados, né? E que bom que nós temos esses aprendizados, que bom que nós somos oportunizados a aprender. Ninguém veio para cá para viver as mil maravilhas. Se fosse só para viver as mil maravilhas, nós teríamos ficado lá no plano espiritual, né? Aqui nós sabemos que é um mundo de provas e expiações, então nós vamos sim ter que passar por algumas situações mais complicadas, digamos assim. E eu não tenho como fugir disso. Agora, eu posso encarar de forma diferente. Encarar as situações adversas como aprendizado ou como sofrimento. Isso vai depender de você, da sua escolha. E aí, a partir da sua escolha, o seu êxito ou o seu fracasso. Né? Então, que nós possamos, nessa escola chamada vida, como você bem colocou, Rosângela, aprender as lições, sejam as das disciplinas que nós gostamos ou das disciplinas que nós temos dificuldade, mas que nós possamos sempre aprender. E aquelas que não conseguimos aprender com facilidade, nos esforcemos, porque é para isso que nós estamos aqui. E é só assim que nós iremos conseguir atingir a nossa saúde verdadeira, e não essa saúde dos sintomas desagradáveis no corpo físico ou psíquico. Eu tenho que estar comprometido com a saúde do meu corpo mental, do meu corpo emocional, a saúde do meu eu verdadeiro, do meu eu divino, do meu eu superior, né? E essa saúde, ela vai passar um pouquinho pela maturação do meu ego, de como eu estou trabalhando o meu ego. Será que eu estou deixando ele fazer o que ele quer, fazer a leitura do jeito que ele quer? Ou será que na hora que ele quer fazer a leitura, eu paro ali, eu digo assim, calma, ego, vamos pensar comigo que você está pensando de maneira errada. Vamos trabalhar isso aqui e tira isso da tua cabeça. Vamos modificar esse raciocínio, vamos jogar um contra-raciocínio em cima. Então, é importante nós termos essa compreensão para que nós estejamos verdadeiramente saudáveis, né? Gente, então, assim, eu vou fazer aqui a leitura das perguntas que eu quero que vocês se façam e se respondam muito honestamente, tá? Não precisa responder para mim, tá? Mas que vocês possam fazer essas perguntas para vocês e se responderem. Aí, de repente, é um processo que vocês vão começar a ver como vocês estão lidando com aquilo que vocês estão vivenciando, tá? Vamos lá. Aqui a primeira pergunta. Agora que entendeu que saúde também está em seus pensamentos e emoções, como você está de saúde? E essa pergunta, não? Como é que nós estamos? Agora que eu entendi que a saúde não é apenas uma questão de bem-estar físico, mas que está muito lá atrás, a questão dos meus pensamentos e das minhas emoções. Como é que eu estou de saúde? Será que eu estou saudável? Ou será que eu já estou aquele moribundo lá à beira da morte? Eu preciso saber como é que eu estou, porque eu posso conseguir a cura imediatamente. Então, faça essa pergunta para você. Como é que você está de saúde? Uma próxima pergunta aqui para refletir. Entendendo que as partes do corpo, parte do corpo adoecidas têm a ver com as suas funções, o que aprende para melhorar essas partes, né? Entendendo assim, por exemplo, que ali o meu coração tem a ver com a minha falta de amor, né? Eu tenho uma dor no peito ali toda hora e tem a ver com a falta de amor, né? Será que eu estou buscando o meu melhoramento? Será que eu estou buscando amar mais? Estou buscando a perdoar mais?
Ou será que, de repente, ali aquelas dores nas articulações que eu tenho muito? Será que eu estou sendo muito rígido? Será que eu estou sendo muito duro? Será que eu não preciso modificar? Então, faça essas perguntas. Observe onde é o seu problema físico e veja, de repente, qual emoção pode estar causando, né? E o que você pode fazer para melhorar. Essa outra pergunta é bem simples, né? Quem pode lhe curar? Quem é que pode curar você? Sou eu? E essa pergunta eu vou ajudar vocês a responder. Nós somos o nosso remédio. Nós somos a doença, mas nós somos o nosso remédio. Então, eu posso me curar. Né? Eu posso conseguir me curar. Né? Lembra que lá numa passagem do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, ele fala, vós sois deuses, né? Então, nós somos deuses, nós podemos nos curar. Né? Ou tem uma outra parte que ele fala assim, a tua fé te curou. Então, será que a minha fé está forte? Será que o meu eu superior está forte? Nós podemos nos curar. Uma outra pergunta aqui para a gente avaliarmos-nos. Partindo de uma visão verdadeira reencarnacionista, ou seja, entendendo verdadeiramente o que é reencarnação, entendendo que eu sou um espírito imortal, que eu vim de algum canto, que eu vim com as minhas imperfeições, eu vim para lá, de lá para cá para me trabalhar, né? E que daqui eu vou para algum canto, né? Para um plano espiritual, com aquilo que eu consegui melhorar ou não, né? Porque vai comigo. Então, partindo dessa ideia verdadeira reencarnacionista, você vive seus dias saudavelmente? Como é que você está vivendo os seus dias? Está saudável? E aí, essa pergunta aqui, o que é saúde? Será que a gente mudou hoje a concepção do que é saúde? O que é saúde, gente? A saúde é simplesmente... Essa pergunta eu queria que vocês respondessem para mim de maneira bem breve, que depois eu vou ler quando acabar as lives, eu quero ver as respostas de vocês. O que é saúde? A saúde é simplesmente o bem-estar físico, o bem-estar psíquico? Então, quem está aí comigo, responde essa pergunta aqui, tá? Nos comentários, para depois eu dar uma lida. Então, o que é a saúde? A gente continua tendo aquela compreensão ou hoje mudou a ideia de o que é a saúde? As doenças sendo materialização dos nossos erros. Qual é o seu erro? Eu preciso fazer essa avaliação para eu poder me modificar, né? Começar a seguir pelo caminho correto. Você aprendeu que você curar a sua doença? Eis a pergunta para você aí, né? Você pode curar a sua doença? Você se acha mais do que os outros? Ou menos? Ou o máximo? Ou coitadinho? Será que você se acha, você se compreende dessa forma, se acha melhor que o outro, ou você se acha inferior ao outro, ou você se acha o máximo, o cara, né? Ou tadinho de mim, né? Como é que eu me acho? Isso é importante para eu ver se eu estou bem de saúde, verdadeiramente saúde, ou não. Você gosta de se sentir irritado, triste, magoado? Essa resposta, com certeza, a gente vai dizer, não gosto de me sentir triste, nem gosto de me sentir irritado, nem de magoado. Mas então entra outra pergunta, por que você se sente? Por que você se sente triste? Por que você se sente magoado? Por que você se sente irritado? Se você se sente, está na hora da gente começar a trabalhar isso, você começar a ser a cura desses seus problemas aqui, tá bom? Você vive sua vida conduzida pelo piloto automático? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que eu estou vivendo aqui a Deus me dera, né? E vamos viver, quero nem saber o amanhã e deixa aquela história da música do Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho ou Martinho da Vila, não lembro agora. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, será que eu estou deixando as coisas acontecerem e não estou fazendo nada para mudar
e aproveitar a minha existência atual, a gente precisa se fazer essa pergunta. Então, faça-se essa pergunta. Tá bom, gente? Em seus dias, você toma remédio, bebida alcoólica ou fuma cigarro para se sentir melhor? Se sim, se a sua resposta é sim, numa dessas questões aqui, você precisa ver por que você ainda está tomando remédio, você está tomando bebida alcoólica ou fumando para se sentir melhor. Será que você não precisa mexer na raiz dos seus problemas? E a pergunta final, está disposto a se curar? Se sim, comece a agir agora, tá, gente? Você está disposto a se curar? Você quer se curar? Se sim, vamos ver como você reage a essa resposta. Pessoal, então, vou finalizando aqui. Lúcia Fernandes, boa noite, Lúcia. Infelizmente, já estamos finalizando, mas você pode assistir assim que finalizar, vai ficar salvo, tá aí no perfil da casinha, tá? O Isivandro coloca aqui uma outra colocação, diz assim, saúde é a educação do ego. O ego nos levando ao erro, nos levará ao adoecimento e à dor. É exatamente isso que eu queria saber, né, Isivandro? Como é que a gente vê essa saúde? O que é a saúde? Então, saúde é muito mais do que eu curar os meus sintomas físicos. Saúde é eu poder educar o meu ego. Saúde é eu poder me melhorar quanto aos meus padrões errados, os meus padrões inferiores, né? Que se eu não conseguir fazer essa mudança, eu vou levar ao adoecimento. Tá? Então, é exatamente isso. Os demais, eu quero muito que vocês possam responder nos comentários, tá, gente? O que é saúde? Então, não deixem as pessoas que estão aí, Rosângela, Lúcia, Giz, todos que estão aí, Gláucia, Leide, Franciele, vejam aí o que é saúde e me respondam nos comentários, por favor. Então, gente, a gente vai finalizando aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês nessa noite. Tá? Para mim foi muito satisfatório. Eu sempre aprendo muito quando eu trago alguma coisa aqui para falar com vocês. Né? Então, agradeço a grande oportunidade que nos é dada pela espiritualidade. Vamos aqui fazer o nosso... Valdiné Nakata, boa noite, Valdiné. Vamos fazer aqui o nosso... Valdiné, chegou na hora do encerramento. É bom que tu vai nos acompanhar aqui para a oração final, tá? E depois tu dá uma olhada aí no vídeo completo, tá? Então vamos lá, gente. Fechar os nossos olhos, entrar em concentração mais uma vez com esses mentores e agradecer por essa grande oportunidade, esse encontro que nos foi dado essa noite. Pedir que essa boa espiritualidade esteja conosco, que nos ampare, que nos faça perceber a saúde verdadeira em nós, que nos faça e nos auxilie nesse processo de saúde, que auxilie no processo de compreensão do nosso campo mental, do melhoramento do nosso corpo emocional, que estejam conosco esses médicos e enfermeiras espirituais para nos auxiliar nos nossos problemas, chegar até os nossos irmãos que necessitam, aqueles que precisam melhorar o seu padrão mental, melhorar o seu padrão emocional, nós, que nós possamos nos sentir beneficiados, receber essa luz, essa paz, essas boas vibrações trazidas do plano espiritual a cada um de nós, a invadir o nosso ser, a nossa essência e os nossos lares. Estejamos todos na santa paz de Deus, que assim seja. Gente, então, quero agradecer a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.